Nara Shikamaru, o oitavo Hokage da Vila da Folha. Hokage esse que, com várias críticas praticamente infundadas e sem fundamento e critério nenhum, de vários fanboys idiotas da Sakura, está relevando vários hates e críticas idiotas, mas vamos convenhar, foi a melhor escolha, e sim, é o melhor Hokage para substituir o Naruto. Ele era o braço direito do Naruto. E o seu conselheiro, outro que discorda que o Shikamaru foi a melhor escolha e sim o melhor Hokage para substituir o Naruto, mano, a prova é simples, tá aí na sua tela. O Shikamaru foi e é o melhor amigo de verdade do Naruto. Sempre esteve ao lado do Naruto desde o início, desde o clássico, se importando, se preocupando. E sim, isso é um fato, contra fatos no argumento. O Shikamaru é o melhor amigo do Naruto. Então, quem seria a melhor escolha? Quem? É ele, Shikamaru Nara. Sou muito fã desse personagem. Com esse hate exagerado, desproporcional e descabido, praticamente inútil, porque assim, cara, o meu problema não é com a Sakura e nem com o Shikamaru, são os fanboy. Pare de ser fanboy, e principalmente fanboy chato. Para de ficar, ai, mas fulano era melhor. E outra, só tinha ela, ninja, melhor do que o Shikamaru na vila? Não, né? O meu problema não é com a Sakura, com o personagem da Sakura. Tanto é que tem uma imagem que está passando na tela aí para vocês, mostrando os feitos e os méritos que ela conquistou. E sim, ela tem grandes feitos e se tornou sim uma Kunoichi respeitosa. O problema não é esse, meu amigo. O problema é que em Naruto e Boruto, a gente tem praticamente um sistema político e que foi mostrado e colocado na primeira página do mangá 6 do Two Blue Vargas, que é o Lorde Damayo e os anciões da vila. E, no fim, querendo ou não, são esses caras que decidem o jogo político ali e indicam o próximo Hokage. E você quer odiar alguém pela indicação do Shikamaru? Odeie esses velhos. Esses velhos. Bote a culpa nos verdadeiros culpados. Culpem os verdadeiros culpados, tá bom? E destile seu ódio pelos verdadeiros culpados. E no caso, o Shikamaru ganhou este mérito e mereceu esse cargo por simplesmente também ser o braço direito do Hokage. Ele era o conselheiro do Hokage anterior, o Naruto. E olha como o Shikamaru foi muito amigo do Naruto. Ele assumiu o cargo temporariamente no lugar do Naruto, esperando sempre ele voltar, com a esperança que ele fosse voltar. Mas passado 3 anos ele não voltou. Os próprios anciões chegaram nele e falaram, ó, agora você pode se considerar oficialmente o Hokage. E ele peitou ali os anciões. Então, assim, gente, parem com esse hate absurdo e ignorante e completamente sem sentido e descabido com o Shikamaru. Então, não é por esses méritos, não é por isso que esse é a escolha do Hokage. No caso do Shikamaru, ele foi a melhor escolha, sim, pois além de ser o melhor amigo de fato do Naruto, ele tinha sim feitos e méritos para isso, e ele, na sua posição e o cargo que ele possuía, ele era o braço direito do Hokage. Então, cara, foi citado no último capítulo, inclusive nessa página, que os anciões citam o Lorde Damayo e toda a questão política da Vila da Folha de Konoha no mundo ninja. Então, assim, eles não escolhem Hokages só por mérito e pelas suas capacidades, também tem um lado político. Então, esses caras têm que fazer como se fosse uma votação. Entendeu? O Naruto mesmo só foi escolhido porque ele é o herói de Konoha, que salvou Konoha da Katsuki e salvou o Mundo Ninja na última guerra. Então eles tiveram que escolher o Naruto. E no final do anime, o próprio Kakashi manda o Naruto pra escola de novo, pra ele poder se tornar um ninja, porque ele era capaz, por méritos, por força, por tudo. Ele era muito mais forte que qualquer Kage. Mas ele ainda era um genin, então ele precisava estudar na academia ninja para pelo menos ter nível de Onin, ou seja, vamos dizer assim, lado político da coisa, se formar como um Hokage, ter mentalidade de Hokage, tá entendendo? Vou colocar o trecho aí na tela para vocês entenderem melhor isso daí. Sim, com digamos assim, ter as propriedades necessárias e os conhecimentos específicos para ser um Hokage, para liderar uma vila, ou seja, ele não tinha o lado político. Então o Naruto teve que estudar por alguns anos, bons anos, para poder conseguir assumir o cargo. Então ele teve que ser preparado para isso. Então, no caso do Shikamaru, não. Ele tem essas capacidades, ele tem esses méritos, ele tem a inteligência e foi indicado por os conselheiros da vila. Então, por favor, gente, parem com esse hate absurdo e idiota e aceitem. O Nara agora é Hokage. E agora é oficial. Ele foi oficializado como o 8º Hokage da vila. E ainda conseguiu, pela sua própria inteligência e percepção, sair da manipulação das memórias da Ida,
a nossa onipotência, e descobrir que o Boruto é Boruto Uzumaki. E assim, ser como se fosse um aliado ao Boruto e fez todo um plano junto com a Ino para poder se comunicar e conversar com o Boruto. Mas é aí que eu quero chegar. Ele não só traiu praticamente os anciões e todos os planos do Daimyo e não executar o Boruto e sim ajudá-lo, como o mesmo está praticamente avisando o Boruto neste capítulo que o nosso Mitsuki iria atacá-lo, ou seja, ele serviu como um espião ou um vazador de informações, um X9, falando que o Mitsuki ia atacá-lo, e agora a gente tem uma dúvida em questão. E aí, como todo Hokage, ele irá lutar? Ele irá salvar o Boruto? Porque vamos ser sinceros, o próximo capítulo está prometendo Boruto versus Mitsuki. Mas a gente sabe que o Kishimoto, Ikemoto e o Kodashi sempre dão umas surpresinhas pra gente. A gente espera uma coisa e acontece outra. E eu vou dizer pra vocês, quem vai acabar lutando com o Mitsuki no próximo capítulo vai ser o Shikamaru. Quer saber como? Vem comigo, vem! Salve, salve pessoal! Aqui quem fala é o Alan, tudo bom com vocês? Bom, como a gente viu nesse último capítulo de True Blue Vortex aí do Boruto, o capítulo 6, o nosso grande Shikamaru Nara foi o destaque, praticamente o ponto central. Este teve toda uma conversa com o Ino e todo um plano para sair do Sharingan da nossa grande Eida, para ela não conseguir prever ou ouvir ou ver a conversa dos dois, já que ele sabe que conversas pela mente com o poder do clã da Ino não funciona, do clã Yamanaka. E ele então conseguiu se comunicar com o Boruto e avisou mesmo que o Mitsuki estaria indo atrás dele para matar. Ou seja, traindo a própria vila e as funções de Hokage, ajudando o renegado e criminoso Boruto. Mas ele, com toda a sua convicção, sabe que, na verdade, o Boruto que é o filho do nosso Nanadaime Hokage, o nosso Naruto. E aí eu te digo, o time skip foi só para o Boruto? Não. Se você assistiu meu vídeo do Hashirama Senji, você sabe o que eu tenho a dizer. O time skip foi para todo mundo. Naquele lá eu falei, levantei a bola, que o time skip também foi para o Konohamaru. E a gente já viu que sim, o Konohamaru agora é um dos alvos da Ego, da Moeg. Tem como alvo o Konohamaru. Provavelmente esse irá lutar e mostrar novas habilidades. E naquele vídeo de como o Hashirama Senji conseguiu o seu modo Senin, eu levantei a questão do modo Senin dos macacos. E agora, com os modos Senin dos macacos com o Konohamaru. E agora, eu digo, o Shikamaru, o time skip também foi para ele. E ele irá mostrar o modo Senin dos servos. Como eu já te disse, o modo Senin foi dito que é um poder da natureza, o Senjutsu, que alguns animais o possuem. Os grandes 3 animais, as grandes 3 invocações, foram mostrados: o sapo, as lesmas e as cobras. Mas, e os outros animais, será que possuem? Provavelmente sim. E, como a gente sabe, o clã do Shikamaru, o clã Nara, tem como símbolo o cervo. Os cervos da floresta. Os cervos da floresta negra. Tais servos foi dito na própria luta do Shikamaru contra o Hidan que o clã Nara possui uma área da floresta da Vila da Folha, do País do Fogo, que eles protegem e cuidam, e que com isso o Hidan seria prisioneiro para sempre daquela floresta. Com isso, o clã Nara tomaria conta e vigiaria ele de perto. A cena é bem legal e bem sombria, com um ar bem tenebroso dos servos observando com aquele olhar frio e sombrio, bem macabro, bem legal, bem, olha, ênfase, um clímax bem bacana. Os servos mostrando ali, observando tudo, e ele fala: eles vão te observar pro resto da vida, e assim esta cova será sua cova pro resto da vida. E aí o Shikamaru explode o Hidan em pedaços e sela ele naquele buraco e diz que nunca mais ele irá sair, porque o clã Nara irá proteger e cuidar dele. Mas aí que tá o ponto, galera. Como o clã Nara é especialista nas sombras, eu criei aqui e tomei a liberdade de pensar em habilidades e poderes para sim o modo Senin dos servos, o modo Senin das sombras. E aí vai tais habilidades. Primeiro de tudo, o modo Senin do Shikamaru, o modo Senin do clã Nara, vai se especializar totalmente nas suas habilidades em controlar as sombras, mas vai além, como mostrado pelo nosso grande Tobirama, o nosso segundo Hokage, que criou basicamente um genjutsu no anime das sombras, que cria praticamente uma área totalmente escura e sem praticamente luz nenhuma, próprio até para lutar contra o Sharingan, já que utiliza os jutsus oculares, a visão do seu oponente,
tirando seus sentidos. No caso aqui, com o Clanara será ampliado e o usuário vai conseguir criar uma redoma de trevas, uma redoma de sombras, criando então um ambiente sombrio e de sombras que tira 2 dos sentidos do seu oponente, a visão e o tato. Com isso, sendo um poder surpreendentemente poderoso e fazendo então o seu oponente ficar praticamente sem alguns sentidos, tomando total vantagem da luta para si. E, além do mais, como mostrado para o nosso grande Narutinho no próprio anime, com o modo Senin dentro da boca do Gamabunta, ele prendeu um dos pens dentro da boca do sapo, e com isso tirou e inutilizou a sua visão e a conexão do Rinnegan, fazendo então aquele pen ficar totalmente perdido e às cegas no escuro. Mas o modo Senin, como possui o poder de rastreamento de chakra, Naruto então tomou toda a vantagem para si e conseguiu acertar e praticamente acabar com ele com seu Rasengan. Nesse caso aqui, o modo Senin do Shikamaru vai funcionar da mesma forma, como todos os modos Senin, podendo rastrear o chakra do seu inimigo. Então, tirar a visão dele e seu tato vai fazer o inimigo ficar sem visão, menos o usuário do modo Senin. E com isso, ele podendo rastrear o chakra, tomando toda a vantagem para si e derrotando seu inimigo enquanto ele não pode ver e nem senti-lo. Isso é uma habilidade muito interessante, muito poderosa, que o Clanara vai se desenvolver com as sombras utilizando o Chakra Senjutsu, o modo Senin. Outra habilidade que vai ser o Rinjutsu Supremo do clã, utilizando a energia da natureza, vai ser o Jutsu da Floresta Negra, a Floresta dos Cervos da Noite. Esse Jutsu vai ser uma expansão da Doma de Trevas anterior, que vai invocar literalmente uma Floresta Negra de sombras viva, que vai tirar todos os 5 sentidos do seu oponente. E assim, o seu oponente vai ficar totalmente às cegas, totalmente nas sombras, totalmente envolto nas trevas. E assim, é o domínio perfeito para o modo Senin do Servo. Já que também essa é a outra habilidade inata e sobrenatural quase, que um Nara possui ao atingir o estado do modo Senin do Servo. Ele consegue, então, os olhos de servos. Como todo mundo sabe, aos olhos da visão noturna. Essa visão o permite enxergar perfeitamente à noite, como se estivesse de dia. Até mesmo a noite mais escura se tornará o dia mais claro. E com isso, tornando o Nara invencível dentro desta floresta. E vai ficar um paralelo legal se isso acontecer, já que o Mitsuki já está no modo Senin da cobra. Seria interessante 2 modos Senins diferentes lutarem um contra o outro. Imagina, o Clanara ter o modo Senin do Servo e assim o Shikamaru chegar com o modo Senin ajudando o Boruto e assim enfrentando o Mitsuki com o seu modo Senin. Imagina o modo Senin da cobra contra o modo Senin dos Servos. E o interessante é que vai ser um repetir muito interessante, porque lá no clássico, lá no Naruto clássico, qual que foi o cara que invadiu a vila e o Hokage teve que lutar contra ele? Sim, estou falando do Orochimaru. O Orochimaru, a cobra, enfrentou o nosso grande terceiro Hokage. Seria um déjà vu? O Hokage enfrentando um usuário de cobra, a cobra? Seria incrível, seria fantástico. Fora que mostraria várias outras habilidades e mostrando que sim, os servos e o Clanara possuiriam um poder da natureza. As inspirações de taijutsus, principalmente das habilidades com a sombra e manipulação de sombra do Clanara com o modo Senin, foram claramente o Dark Shadow do anime Boku no Hero. E sim, as sombras do Clanara vão criar vida, assim como o Dark Shadow do Boku Hero. Ou seja, a sombra vai criar uma personalidade própria, agir com vida própria. E assim, ela realmente tem uma vida, né? Tem uma personalidade, um ego. Já que esse conceito agora também está em Boruto com os egos do Jubi. Por que não outras pessoas ou outros clã ninjas possuírem algo que consigam criar consciência, outros justos que consigam criar consciência? É um conceito que agora acabou de ser colocado na obra, então faz todo sentido, seria todo plausível. Lembrando, eu não coloco nenhum poder, eu não crio nenhum poder aqui que não faça sentido com a obra ou que não já tenha sido apresentado na obra, tá? Eu sou uma pessoa muito coerente. Se vier no comentário falando groselha, vai levar. Outra curiosidade bacana aí, e legal, é sobre o próprio Clanara. O kanjin Shika significa literalmente servo em japonês. E todos os membros do Clanara possuem o nome Shika na frente, ou seja, Shikamaru, Shikadai e Shikaku. Bem legal, né? Outra inspiração, muito importante aqui, é o próprio Ragnarok, do anime Soul Eater.
que era o sangue negro da Crona, que também lembra bastante sombras e tudo mais, nesse mesmo segmento da sombra ser como se fosse um alter ego, uma outra personalidade dentro da pessoa. E então a sombra dos Naras que utilizam o modo Senin do servo vai literalmente ganhar uma personalidade igual ao Ragnarok e ser um ser vivo, às vezes tendo até uma personalidade completamente oposta, porque a gente viu que todos os membros do clã Nara tem essa personalidade mais calma, mas tudo pra eles é preguiçoso, eles são, tudo é, ai que saco, eles são os caras mais calmos, mais quietos, só que super inteligentes. Então faria todo sentido a sombra deles ser igual ao Ragnarok, super extrovertidos, alegres e animados. Então ficaria aquele contraste legal, aquele paralelo legal. Outra inspiração é o próprio Selin, do anime Fullmetal, que é a sombra, ele é o homúnculo Pride, né, o orgulho, e onde há sombra, ele vai existir. Então, até que é uma fraqueza dele que, inclusive, é a fraqueza do clã Nara, que tem que ter sombra para eles coisar. Até que em alguns episódios do Naruto mesmo, e até mesmo um filler do Shippuden, quando a lua cheia tampa, o Sai do filler tá lutando contra o Shikamaru, a lua tampa, tá passando para vocês, a lua tampa, o Shikamaru não consegue utilizar só seus poderes de sombras, assim como o Selin. Se não tiver sombra, se você fizer uma bomba de luz, ou tirar toda a sombra do local, deixando tudo escuro, o Selin não consegue utilizar suas habilidades. Vai ser o mesmo segmento aqui, mantendo aquela linha de raciocínio que eu utilizei como base, tanto o Ragnarok como o Dark Shadow do Boku no Hero, que a sombra vai criar vida e uma personalidade própria, e nesse caso, se tornar com o modo Senin, fazendo as sombras dos Naras ganhar um level up, um boost de poder absurdo, criando também aquela coisa igual o Selin mesmo, dentes, um ser como se fosse um ser homúnculo mesmo, aquele negócio, aquela sombra completamente tenebrosa e sombria, só que com o controle do usuário, fora as habilidades de um servo, que aí vem a parte Nara, a parte do servo na história. Sim, o Nara que utilizar o modo Senin do servo vai ganhar habilidades como se fosse uma espécie de um druida da floresta, podendo então sentir, enxergar e ver completamente dentro da Floresta Negra perfeitamente. E assim, com o seu tato, assim como o segundo Hokage tem esse poder sensorial, com o seu tato, colocando a mão nas árvores de sombra negra ou em qualquer lugar da Floresta Negra, ele poder sentir o seu inimigo perfeitamente, não só assim confiando na sua visão noturna, que ganhará com o modo Senin, como também em seu tato. Outra coisa, eu fiz esse vídeo aqui para explorar um pouquinho que o time skip foi para todos os personagens. A galera tá vendo que é só o Boruto que tá lutando, e eu espero que não aconteça isso no mangá, ter esse erro de novo, igual foi Naruto Shippuden, o foco ser só no Naruto e no Sasuke, e não explorar os outros personagens secundários. E eu tô com esse medo de agora ser só o Boruto e o Kawaki e só a patotinha ali. Não, eu quero que seja explorado todos os outros personagens ao redor. Pô, o Shikamaru também não deve ter ficado 3 anos parado. Ele agora é o Hokage, ele é o 8º Hokage da Vila da Folha. E com certeza ele vai lutar. Eu tenho certeza que ele vai lutar. Porque ele não vai ser só o Hokage inteligente, estrategista, que não luta e fica só no escritório dele. Eu fiquei bem decepcionado. Porra, Konoha foi invadida pelo Code e o Shikamaru ficou só lá no escritório dele parado. Pô, Hokage tem que defender sua vila também com a vida. Todos os Hokages fizeram isso quando a sua vila foi invadida. Então, provavelmente o Shikamaru vai lutar assim. Se não for agora com o Mitsuki, para ter uma briga de modo Senin contra modo Senin, que já que tá todo mundo cantando a bola, a própria capa foi... O final do mangá lá mostrou. Provavelmente vai ser o Boruto mesmo com o Mitsuki. Então a gente vai acabar vendo o modo Senin dos sapos contra o modo Senin das cobras. Mas, quem sabe? O Shikamaru, além de lutar, mostra um novo modo Senin aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu? O vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Eu gosto de criar essas novas habilidades, explorar um pouco mais as ideias e explorar personagens secundários que não foram explorados. Como você pode ter visto aí na minha playlist, nos vídeos aí no canal, eu fiz um modo Senin da Temari, o modo Senin da Doninha. Dá uma olhada aí, espero que vocês confiram, ficou muito bacana o vídeo. E seguir nesse segmento, como a Temari é a mulher de Shikamaru, por que não criar o modo Senin do Shikamaru, o modo Senin do Service? Então espero que vocês tenham gostado, um bom dia, uma boa tarde, boa noite e fui!